Desde meados de 2020, algumas palavras relacionadas à tecnologia ganharam destaque nos meios de comunicação, nas redes sociais, nas conversas entre amigos. E põe destaque nisso. A gente passou a ouvir com mais frequência termos como inteligência artificial, criptomoeda, metaverso. E por falar em metaverso, esse é um tema que ainda causa um pouco de confusão em algumas pessoas. Você que está nos ouvindo, sabe o que é metaverso? Eu ainda tenho algumas dúvidas. E se, assim como eu, você também não consegue entender direito ou quer saber mais sobre o assunto, fica com a gente que nesse episódio a gente vai desteorizar o metaverso. Desteoriza, um podcast sobre ciência em um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Eu sou Laís Ferreira, sou jornalista, pesquisadora, trabalho aqui na UFPE e vou me audiodescrever para você. Eu sou uma mulher de pele clara, tem os cabelos castanhos, cacheados, ele está curto, está um pouco acima da base da orelha. Eu estou usando uma blusa cinza de malha, ela é uma blusa que tem mangas que está um pouco acima do cotovelo, e eu uso óculos, um óculos que tem uma armação redonda. Sou uma mulher de estatura mediana, nem tão alta nem tão baixa. E atrás de mim tem uma parede branca. E eu sou Marília Félix, eu sou estudante de jornalismo e atualmente sou estagiária aqui na diretoria de comunicação da UFPE. Eu sou uma mulher branca, de estatura mediana, cabelos curtos, castanhos, uso óculos com armações vermelhas e atualmente estou com a blusa amarela de mangas e ao meu fundo tem uma parede branca. E agora a gente vai chamar para você conhecer quem vai participar desse papo sobre o metaverso com a gente. Vou começar por Sheila Magri. Bem-vinda, Sheila. Se apresenta para a gente, por favor. Olá, Laís, Marília, é uma grande satisfação estar aqui. Vou começar com minha audiodescrição. Eu sou uma mulher, eu tenho 50 anos, meus cabelos são meio loiros, meio branco, meio platinados. Visto hoje uma camisa meio metaverso, né? Azul, com meio creme, com algumas flores, e tenho atrás de mim uma janela, uma porta, na verdade, que reflete uma janela. Eu sou pesquisadora da SPM, do EGCOM da SPM, do Programa de Comunicação e Consumo. Eu faço hoje meu doutorado e estudo exposições imersivas, então eu entrei nesse universo do metaverso a partir da arte, da realidade virtual, vamos dizer assim, né, do aspecto do virtual. Estou muito animada para começar destrinchar aí esse tema do metaverso. E o nosso outro convidado aqui para discutir um pouco sobre o metaverso é Tsang. Bem-vindo, Tsang, se apresenta para a gente. Bom dia, muito obrigado pelo convite, Marília, Laís, Sheila. É um prazer estar aqui com vocês. Como o meu nome diz, né, eu sou asiático, né, nasci em Taiwan, mas me cresci aqui em Recife, Pernambuco mesmo. Tanto é que eu tenho o meu sotaque nordestino mesmo, então, se você quiser ver um chinês falando nordestino, é aqui, sou eu. Então, essa é a minha descrição, eu sou asiático, tenho 55 anos, sou professor do Centro de Informática da UFPE. Eu estou aqui com a camisa azul, né, meio metaverso, tem sempre aquela ligação com o azul, eu acho, implicitamente. Atrás de mim tem um armário e tem também uma estante de livros. Trabalho com essa parte da computação, né, mais voltada até para inteligência artificial, computação visual, então essa parte de visão computacional, e aí, obviamente, essa aqui é a minha ponte com o metaverso. E eu espero que hoje a gente saia daqui com um bom conhecimento do que é o metaverso. Com certeza, Tsang. E é curioso que você falou, né? Seu nome é Tsang Yen, e é bem asiático mesmo, mas você já tem esse sotaque nordestino, então já faz parte aqui do nosso Nordeste, sobretudo por ser professor aqui da Universidade Federal de Pernambuco. E antes da gente começar o nosso papo, quero convidar você que está nos ouvindo para seguir o Desteoriza nas redes sociais. É @Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Então, e também quero te convidar para você seguir o Desteoriza no tocador de podcast que você está aí ouvindo a gente. Ao lado do nome Desteoriza, em algum lugar na sua tela, vai ter um botão seguir. Então, você clica nesse botão e aí você passa a receber uma notificação toda vez que a gente postar um conteúdo novo, e aí você não perde nada que a gente publicar aqui no Desteoriza. E se você estiver ouvindo a gente no Spotify, também vai ter um campo aí de uma pergunta para você responder o que é que você achou desse episódio. E aí você pode deixar, inclusive, sugestão também de
temas que você quer que a gente desteorize aqui para você, tá bom? Então vamos começar a nossa conversa. Vocês falaram da apresentação, Sheila e Tsang. Eu tô com camisa meio metaverso, o Tsang falou meio azul, é uma coisa que rememora muito metaverso. É curioso porque quando a gente fala de metaverso, a imagem que vem à cabeça é algo meio azul mesmo. E aí esse tema, ele entrou muito na pauta, sobretudo dos meios de comunicação, de metaverso, se identificou um pouco na pandemia, né? Até porque o Facebook anunciou a mudança de nome de Facebook para Meta, numa menção ao metaverso. E aí se criou muito essa ideia, metaverso, mas às vezes é muito difícil das pessoas conseguirem entender o que é metaverso. Então eu quero começar com essa pergunta clássica para Tsang e para Sheila. O que é metaverso? Como é que a gente pode descrever, o que é que a gente pode dizer quando a gente pensa metaverso? O que é metaverso, Sheila? Vamos começar com você, depois vamos para Tsang. Eu acho que como eu venho da comunicação, eu vou começar pela origem da palavra, do termo, né? Na verdade, assim, até o nome metaverso, quando a Meta fez o anúncio em 2021, ela se baseou num termo que veio da ficção. Na verdade, ele, até nessa própria ficção, que é do Neil Stephenson, que chama um livro que chama Snow Crash, ele já tinha capturado esse tema, mas ele usou no sentido que mais ou menos hoje a gente entende que é o metaverso. E a palavra meta é além, e verso ele queria dizer universos, então é além deste universo. Então nesse livro de ficção, o Snow Crash, existem dois universos, um que é a nossa realidade e outro que é uma realidade virtual dentro de um sistema computacional. Foi em 1992, para vocês terem uma ideia de como não é, assim, nenhuma novidade, porque naquele final dos anos da década de 90 e início dos 2000, já se trabalhava muito essa questão no âmbito da tecnologia e mesmo das artes, né, do que seria a realidade virtual. Então veio de lá. Depois, 2021, né, quando Mark Zuckerberg faz aquela ação toda de PR e de marketing para alterar o nome da marca para Meta, é que se traz de novo todo, vamos dizer assim, esse conteúdo, e naquele vídeo ele vai mostrando o que mais ou menos hoje a gente compreende quando se fala de metaverso, o que estamos dizendo. Aí agora eu acho que o professor, se quiser complementar, senão eu fico aqui, né, também. Eu tenho uma pergunta só para ajudar nessa complementação, Tsang. Eu acho que, pelo que a gente está conversando aqui, pensar em metaverso é um ambiente sobretudo digital, virtual, né? Eu acho que para ajudar nessa complementação da resposta de Sheila, queria lhe perguntar especificamente como é que o metaverso funciona? É um ambiente virtual? É isso? Como é que ele funciona? Como é que a gente pode trazer essa ideia para ajudar a construir essa ideia de metaverso a quem está ouvindo a gente? Ok, eu vou fazer uma construção assim um pouquinho da computação. Eu acho que Sheila fez uma descrição perfeita em relação ao que é o metaverso, a origem da palavra e tal. Mas eu vou fazer então, tentar complementar e falar um pouquinho da descrição física. Que a gente se pergunta, eu acho que é uma pergunta, o que é o metaverso? Onde é que eu tá? Como é que eu entro no metaverso? Exato. Onde é que é? Então, se a gente pegar o computador historicamente, como é que foi a sua primeira interação com o seu primeiro computador? Vocês são jovens, né? Então talvez a interação seja um pouco mais sofisticada, mas deixa eu fazer essa pergunta, Laís. Qual foi a sua primeira interação com o computador? Eu lembro que era um computador, já era um computador dito doméstico, a gente usava ele, primeiro eu acho que na escola, depois em casa, era aquele computador que a tela era bem quadradona, que parecia um tubo, parecido com um tubo de televisão, e eu lembro que a minha primeira interação com internet de Tsang era aquela internet de escada, que a gente passava o fio do telefone para o computador, e aí deixava o telefone ocupado, fazia aquele barulhinho de acesso à internet. Então, a primeira lembrança que eu tenho de uso de computador é nesse contexto. Tá, mas você interagia, tinha o quê? Tinha uma tela, você escrevia, você via imagens, o que você via? Isso, não, era uma tela, eu acho que no começo era muito aquela tela preta, eu me lembro da inicialização do computador, ele ligando, ele demorava mais para ligar e tinha uma tela preta. Como é que você falava com o computador? Como é que a sua interação era? Era digitando. Digitando o quê? Palavras? Isso, digitando palavras. E você via alguma imagem já? Não, era só o que estava, assim, não tinha essa imagem que a gente está construindo aqui agora, por exemplo, para quem não, quem está
construído. Veja a origem. Quem está nos ouvindo, só para vocês entenderem, a gente se fala se vendo, tá? Vocês estão ouvindo a gente, mas a gente se fala em vídeo. Então, eu não via ninguém na tela do computador. Era só digitação, só digitar. Você já via imagens ou era só texto? Eu já vi algumas imagens. Okay. Então, veja, a gente que começou na internet era assim, era só texto escrito. Então, sua primeira interação era texto escrito. Aí, depois, as pessoas vieram com a internet, botaram imagens, quer dizer, vieram com a parte gráfica. O início da parte gráfica era texto, né, era pontos que fazia, não era nem uma imagem feita um pixel, uma imagem mesmo, de foto, né? Aí veio essa construção da imagem. Então, a gente saiu de texto e agora eu tenho algo visual, tenho fotos agora. E aí, depois partiu para a internet. Opa, agora eu me comunico com várias pessoas. E aí eu tenho texto, imagem, veja que você não falou nada de áudio. Agora a gente tem texto, imagem, tem áudio. E eu tenho interatividade. Estou vendo vocês visualmente e tal. Então, tenta extrapolar essa linha agora. Opa, eu tenho texto escrito visualmente, eu tenho imagem, eu tenho áudio. E aí eu quero colocar cada vez mais meus sensos todos. Eu quero transmitir isso. A gente já tem interatividade, eu estou vendo você em tempo real. Então, como é que eu extrapolo isso? Eu quero criar um universo na qual eu coloco aí o equipamento vai ser um óculos de realidade virtual e eu vou ter essa imersão completa. É claro que depende dos meus sentidos, né? Então, os sentidos da gente, que a gente quer replicar esse visual, é um sentido que a gente não replica, e aí é muito curioso, talvez, é o olfato, né? Ninguém ouve falar de, por que não passa cheiro para um filme? Por que não passa cheiro? Não é que não exista, não. Mas eu acho que já foi feito estudo e a receptividade não é muito boa. Imagina eu ficar vendo um cheiro de um filme de ação com coisas explodindo e eu cheirando aquele negócio todo também. Então o metaverso é isso, uma criação de universo. A gente parte do nosso universo aqui, né, real, para uma coisa virtual. Agora eu vou precisar de equipamentos para isso. Então, a evolução natural, a gente está numa tela, que é uma tela plana, né? É isso, a gente criar equipamentos na qual eu consigo me emergir dentro desse contexto aí. E aí, o primeiro exemplo de um metaverso que a gente consegue imaginar são os jogos, né? Então, houve uma evolução de jogos. Aí você vê, é uma realidade virtual ali dentro. Então, é isso que a gente quer fazer, criar uma realidade virtual na qual a realidade real segue leis físicas. Aí você diz, não, mas minha realidade virtual, eu quem é um programador, quem é o criador, pode ser quase como um deus, né? Não, minha lei de lá, a gente vai falar de essas outras questões, mas veja que eu posso fazer uma simulação onde eu posso criar um mundo virtual na qual a gravidade não funciona do mesmo jeito que a gravidade real. Então, eu quero emergir nesse... Agora, quais são os equipamentos que a gente disponibiliza para entrar no metaverso? Eu diria assim, a grosso modo, a gente pode dizer que a gente já está no metaverso. Aqui, essa nossa interação já é um metaverso. Mas é um metaverso ainda meio limitado, certo? Porque a ideia é de a gente colocar esse óculos e eu vou ver você praticamente aqui, certo? É perto. E aí, é como o que aconteceu na evolução da computação, né? O aparelho celular. Você lembra que a primeira interação, aí você já deve ter ouvido, a interação do aparelho celular também foi, até chegar ao que é hoje em dia, precisou de uma evolução também de equipamento. Aí você tinha aqueles Palm Pilot, até que a Apple veio com equipamento, né? O iPhone, e aí gerou todos esses equipamentos novos, né? A Meta, né, a Facebook virou Meta, né? Ele já fez uma aposta, porque ele disse, isso aqui que vai ser o futuro das nossas relações sociais. A gente vai entrar no metaverso. E eles compraram uma empresa de fazer óculos de realidade virtual, chamado Oculus, né? E eles começaram a vender, né? Então, você precisa desse equipamento, desse device para entrar no metaverso. Vocês estavam falando, me veio uma memória aqui, Tsang, você falou sobretudo dos jogos. E eu me lembrei de um jogo que foi até relativamente sucesso, alguns anos atrás, que é o The Sims. As pessoas criam como se fossem avatares de si mesmo, criam cidades e pessoas para se relacionar naquele... Eu acho que é mais ou menos por aí, né? A diferença, talvez, com o The Sims para o metaverso, da maneira como ele está se estruturando hoje, é essa possibilidade de ser ainda mais imersivo, né? Pelo que eu estou entendendo do que a gente está conversando, não é isso? Eu diria assim, só um comentário, é difícil você responder, porque está em construção. Está em construção, então não é algo que a gente tem uma resposta. Está sendo construído agora. A gente está ainda nos primórdios, ainda iniciais até. A gente já tem uma ideia, um conceito. Veja, o livro que
Sheila comentou, em 92. Isso já é uma ideia, a ideia vem muito anterior, mas a gente ainda está construindo esse metaverso, né? Laís, eu acho também assim que dá um pouco de confusão, vamos dizer assim, as pessoas não entenderem o que é um metaverso. Depende do que você está falando. Tem um metaverso enquanto discurso, então vamos dizer assim, há um posicionamento de empresas, né, que vem até o World Economic Forum, própria Meta, que pega essa palavra, esse conceito e está se posicionando isso como inclusive uma Web3, uma possibilidade, um novo movimento, né, que nem o professor falou, saindo da tela plana, né? Tem a questão do metaverso também como estratégia de marca e de setor. Então, aí você vai ver o setor de tecnologia, né, que é o hype que foi o ano passado, todo mundo falava em metaverso, esse ano se fala em inteligência artificial, mas dois conceitos que para quem é da área de tecnologia, né, professor, isso não é novidade, mas há uma apropriação para se colocar marcas, então você viu um movimento de marcas no metaverso. Aí, quando se fala marcas no metaverso, artistas, avatares de artistas, né? Você fala, que nem o professor falou, mundos, então você cria mundos e como esses mundos vão ser, e esses mundos são habitados por identidades, que não necessariamente é você mesmo, você pode ter um avatar completamente diferente de você. E as marcas usaram isso, e usaram com muita perspicácia, aplicando muito dinheiro em desfiles virtuais de luxo, lojas virtuais, você vê até aqui no Brasil, lojas americanas entrando no Decentraland, vendendo produtos lá. Também o metaverso enquanto produto. E eu acho que enquanto produto é que está um pouco mais difícil porque requer toda essa infraestrutura que permite o acesso. Então, assim, tem 3 metaversos aí em choque para viabilizar ele como ele foi sonhado, vamos dizer assim, na press conference lá do Zuckerberg. Mas, ao mesmo tempo, como apontou o professor, só poderia ser possível a gente pensar no metaverso porque a indústria de games já está há muitos anos com o metaverso. Não só healthcare, setor de saúde, também tem usado muito o metaverso, só que eles não chamavam de metaverso, é a realidade virtual aplicada à medicina, né? O setor de indústria 4.0 também, o que eles falam, por exemplo, nesse conceito do metaverso, que é muito interessante, né? Que é o Digital Twins, que são realidades espelhadas. Então, você pode espelhar uma sala que existe no museu, você pode espelhar ela no metaverso e você entra como se você estivesse entrando lá, né? Mas pode ser um produto também, pode ser o corpo humano também, né? Defina mundo, né? São realidades que podem ser desde micro-realidades até uma realidade completamente ficcional, né? Então, assim, só queria jogar um pouco aí a bola aí, porque também você pode falar qual é o discurso do metaverso, o que esse metaverso significa em termos de tecnologia, o que significa em termos de estratégia de marcas e produtos, e eu acho que tem um grande fator aí que possibilitou tudo isso, que foram as criptomoedas aí, que eu acho que eu não vou antecipar, mas vocês vão perguntar sobre isso também. Sim. Falei bem ou não? Falou muito bem. Você levantou vários conceitos muito importantes. Veja que Sheila falou as criptomoedas, falou do conceito de digital twins, muito importante também, e essa visão de empresa também, né? Porque, veja, na minha visão particular, eu ainda acho que a palavra metaverso ainda vai ter que se pagar ainda. O Zuckerberg ainda fez uma aposta nessa palavra, tanto é que mudou o nome da empresa. Ele apropriou, né? Porque ele foi lá e disse, eu vou me adiantar, vou apropriar o nome. Mas não quer dizer que ele vai vencer, não. A Apple está vindo com equipamento, eles estão dando outro nome. Então, é um conceito que o nome é o que as pessoas vão brigar. Exatamente. Mas é simplesmente um conceito que é muito mais importante do que a própria palavra metaverso. Pode ser que daqui a 5 anos ninguém mais ouva falar de metaverso. A gente vai ter o conceito vai sobreviver, isso eu tenho certeza. Isso tem certeza. Agora, a palavra pode ser, as pessoas vão marketear, não sei se eu não falei a palavra correta, vai ter um marketing diferente, porque Zuckerberg tomou a palavra metaverso, e todo mundo pensa metaverso, pensa em Face e tal. Aí a Apple vai dizer, não, eu vou vender a palavra metaverso, eu não vou vender a empresa para eles, não, ele vai criar outro conceito, vai criar outro nome, que no final é a mesma coisa.
Agora, eu tenho minhas dúvidas, porque será que o ser humano vai conseguir... Eu passo quase 24 horas na tela do computador, mas será que eu vou conseguir passar tanto tempo naquele equipamento ali, imerso, certo? E aí veja que a gente já tem muitas pessoas falando que não é bom você ficar o dia todo no computador, você tem que ter uma interação real, não só na virtual, porque a virtual tem vários problemas sociais. Então também existe uma força dizendo não, isso não é muito bom e não é muito saudável. E eu acredito que não seja também não, porque o ser humano tem que fazer um compromisso. Mas quantas horas você vai conseguir passar naquele equipamento ali? Obviamente que quem está criando tecnologia e criando, vamos dizer, todo esse apelo de marketing e tudo mais, quer que você passe o maior tempo possível, né? Mas vai ser real mesmo, vou conseguir colocar esse óculos para cá, passar 5, 6 horas por dia naquele óculos, vamos ver isso, né? Eu acho que o professor tem toda a razão, porque há uma disputa em torno do discurso do metaverso, né? Mas todas as bases já estão estabelecidas. Você tem a base financeira das criptomoedas, você tem a tecnologia, você já tem indústrias aplicando, né? Ganhando dinheiro com isso, quer dizer, ali tem a disputa pela palavra, mas tudo que é preciso já está em prática. Eu acho que a grande dificuldade é como vai fazer essa integração, se for necessário fazê-la. Eu acho que a grande discussão está aí, né? Porque você veja, assim, eu estava fazendo uma comparação, assim, só um exercício mental, da lógica que a gente tem no digital e a lógica do metaverso, né? Tanto que a inteligência artificial, esse discurso em torno da inteligência artificial, ele volta porque ele é mais palatável do ponto de vista do consumo, uma vez que você pode sentir a aplicabilidade dele, né? Que é uma lógica da exclusão, é uma lógica da plataforma, é uma lógica do aplicativo, e você tem o ChatGPT que você consegue usar na plataforma que você já está, né? Assim, enquanto que o metaverso tem essa questão da acessibilidade, mas não é só isso. Ele não está pautado na lógica da dor, ele está pautado numa lógica da excitação e do prazer, ele não está pautado no binário, ele está pautado no volume, no 3D, nas sensações, no sensório. Então, há muito, do ponto de vista de regulamentação, do ponto de vista de posicionamento nosso mesmo, enquanto seres humanos dentro dessa plataforma. E o que o professor falou é o ponto onde eu estou chegando ali, que será que o metaverso é para ser imersivo dentro da tela, ou ele vai pular e saltar para fora? Ou seja, esses outros conceitos como realidade aumentada, estendida, a própria imersão, não estão saltando para fora do computador e o mundo passa a ser a tela, né? Então, assim, é isso que eu estava... exatamente o que eu estou pesquisando agora, né? Eu acho que essa mistura, né, que eles falam, mixed, né, realidades, essa mistura está me parecendo algo está despontando aí, né, professor? Eu não sei como o senhor vê isso também. É uma realidade misturada, né, que você vai usar também a realidade... Eu acho que vão ser as duas coisas, né? Você vê que o óculos mesmo novo, né? Porque, computacionalmente falando, essa realidade misturada é mais sofisticada, mais complicada. Porque você tem que ter sensores para capturar esse mundo e mergir com o virtual. O virtual, eu posso estar no virtual e construir tudo que eu quero. Mas, quando eu tenho essa realidade misturada, que eu tenho que pegar no sensor também, esse aparelho novo da Apple, se eu não me engano, tem mais de 20 câmeras naquele aparelho. Por isso que custa o pessoal já está dizendo, vai chegar no Brasil custando mais de um carro o preço desse aparelho, certo? Mas a fusão de tecnologia que tem ali dentro é algo impressionante. Não só a parte de hardware, do equipamento em si, mas de toda a parte por trás. E tem muita inteligência artificial, como a Sheila falou. Veja, a gente pulou um pouco, né? Antes se falava muito metaverso. A gente está ouvindo menos. Se você olhar as notícias de forma geral, você ouve menos metaverso. Por quê? Porque, como Sheila falou, a bola da vez agora é o ChatGPT com inteligência artificial. Não que a inteligência artificial não estava lá, mas o ChatGPT já estava na parte de visão, em outras coisas, já estavam
Mas ChatGPT pegou uma coisa que é inerente a todo mundo aqui, todo mundo escreve e conversa. A gente toma um IA para conversar tão naturalmente como uma pessoa. Então, a pessoa diz, opa, peraí, metaverso, dá uma parada aí, que a bola da vez é outro cara agora. E a própria metaverso, certo, se utiliza de muita inteligência artificial. Para você construir essa realidade virtual e a realidade aumentada, tem uma computação tão grande que está sendo usado, eu trabalho nessa área de visão computacional, modelos de inteligência artificial para construir isso de uma forma que computacionalmente é possível fazer isso. Não vamos esquecer dos interesses de mercado também, né? Eu acho que Sheila levantou isso muito bem. E aí você vê, veja só, aí tem aquela lei de Moore, que a computação vai duplicando, a gente espera que isso vai acontecendo, mas me diz um computador, um laptop mais sofisticado que uma pessoa normal precisa. O iPhone, de uma geração para outra. Eu preciso comprar um iPhone novo, realmente? O que você tem para evoluir que você precisa? Realmente o iPhone 14 vai ser muito pior que o iPhone 15, mas a indústria da computação precisa ter um ciclo anual e às vezes é semestral, né? Como é que eu vou vender mais equipamento? Então eu vou ter que sofisticar mais meus dados. Então eu tenho que criar, porque senão, para que eu preciso de um chip mais poderoso? Aí a IA veio, eu preciso de chip mais poderoso para isso. Mas tudo, também o mercado precisa ser elevado. Então, para que eu preciso desse equipamento mais novo, mais potente? Porque se eu comprar um laptop de 10 anos atrás, eu acesso a internet e faço quase tudo. A tecnologia está maravilhosa. Assim, no usuário normal que está fazendo processamento de texto e tal, não tem muito, mas eu preciso de avançar minha tecnologia ofertando coisas cada vez mais rebuscadas, né? E aí, toda a indústria de hardware também tem interesse. Porque eu vou fazer um chip mais rápido, mais poderoso? Tudo bem, a IA veio para isso também, porque a gente viu que necessita disso, mas o metaverso também é um caminho para essa evolução também. E nesse sentido, assim, dessa questão de formatos e de economia, a gente percebe que o metaverso, esse ambiente virtual, ele está ocasionando o surgimento de novos formatos que muitas vezes se tornam enigmas. Por exemplo, NFTs. O que é isso? Quando as pessoas dizem assim, alguém, tal artista criou um ambiente no metaverso, alguém gastou milhares de dólares comprando uma obra de arte no metaverso. O que são exatamente essas NFTs? Qual é a relação delas com o metaverso? E também, qual é a diferença entre NFTs e criptomoedas? Porque são linguagens completamente novas desse mundo digital e que muitas vezes se tornam difíceis de ser compreendidas. Por exemplo, Sheila, você poderia falar um pouco o que são essas NFTs, essas moedas novas? Posso sim. Bom ponto, Marília. Eu acho assim, eu considero NFTs uma invenção muito interessante, porque elas são uma representação digital de um ativo. O que significa isso? É uma imagem que é considerada ativo, vamos dizer, né? Um irreal que ele está no mundo digital e ele passa a ter um valor, vamos dizer assim, por isso que ele é um ativo. Só que, além de tudo, a NFT, ela é o que eles falam, tokens não fungíveis. Por quê? O que seria fungível? Fungível é, por exemplo, uma moeda de R$100, você pode trocar por 2 de 50. Não fungível, você não pode trocar por nada, só tem um Van Gogh. Então, a NFT é uma representação digital de um ativo exclusivo. Exclusivo. Só vai ter digitalmente, não vai ter outro. E por isso que nas artes, né, foi o primeiro local onde se conseguiu, vamos dizer assim, promover as NFTs, foi nesse mundo artístico, porque é onde a gente mais tem, vamos dizer assim, um correspondente real, que é a obra de arte. Então, isso é a NFT. Quando você migra essa ideia da NFT, mas torna ela fungível, vamos dizer assim, para o metaverso, você vai ter produtos que são ativos digitais, que só vão existir digitalmente. Você fala, nossa, mas isso é futuro? Não. Você vai nos joguinhos, aqueles skins dos avatares de joguinhos de adolescentes, e os pais estão comprando aí cartão de crédito, um monte de skin para os filhos, e aquilo não existe. É uma roupa, uma pele que não existe no mundo real. Ela só existe no mundo digital e ela é comercializada.
Ainda as skins são comercializadas, o cartão de crédito, né? Como um modo de transação que a gente já está muito acostumado no e-commerce, etc., né? Mas aí entram as criptomoedas, né? Qual que é a diferença das criptomoedas? As criptomoedas é o dinheiro digital, né? Ele é o dinheiro. Então, com o dinheiro você compra as NFTs e com criptomoedas você também pode comprar NFTs, né? Você pode comprar outras coisas com criptomoedas. Eu estou falando de maneira, né, bem desteorizando, né? E a criptomoeda ela só pode existir porque existe um sistema por trás que dá validação para ela, uma rede de comercialização de criptomoedas que é o blockchain. Então, é por isso que essas palavras, elas começam a se juntar, esses conceitos. Por quê? Veja, vocês se lembram do Second Life? Todo mundo fala, o metaverso vai flopar porque o Second Life flopou, que era justamente avatares que estavam no mundo, né? Eu digo para vocês, não, porque Second Life entrou no metaverso ano passado. O que significa isso? Que não tinha dinheiro. Como você replica um mundo, né, com outro, sem ter a parte econômica, o embasamento econômico, que só foi possível pelo blockchain, pela criptomoeda, pelo desenvolvimento do e-commerce. Então, você pode ter possibilidades de um mundo criado, uma realidade paralela, que não só venda produtos do mundo real, como você pode comprar ativos que sejam digitais dentro dessa mesma realidade, né? Eu não sei se eu exteriorizei ou se eu compliquei um pouco, mas acho que de uma maneira, né? Assim, é um produto exclusivo, NFT, um produto exclusivo que existe digitalmente. Ele não existe, né? Como você pode sentir ele? Ele tem uma representação imagética de alguma forma, né? É isso. Criptomoeda, o dinheiro para fazer, e blockchain, a possibilidade de transação, né? Fora aquelas que a gente já conhece, que é o e-commerce, né? Que tem o cartão de crédito, o número e tal. Ajudou? Ajudou, sim. Falei certo? A gente está falando dessas relações, né, que a gente pode criar, inclusive relações financeiras de compra e venda no metaverso. E aí a gente vai chamar aqui a história de Janine Seus, que ela faz uso do metaverso. Ela, inclusive, se diz uma pessoa apaixonada por tecnologia, enfim. E aí é uma fala de Janine sobre o uso que ela faz de tecnologia, de metaverso já, de tecnologia há muito mais tempo, né? Mas de metaverso também. Dentro dessa ideia de metaverso que a gente está trazendo e conversando aqui nesse episódio, é o nosso quadro Pegando o Bigu. Aliás, é o nosso quadro Conta a Tua História. Vamos ouvir a história de Janine Seus. Conta a tua história. Meu nome é Janine Seus, eu sou professora de música, design e tecnologia da informação. Sou apaixonada por tecnologia, por aprender e ensinar, e a minha maior paixão é o metaverso. Informação. Eu encontrei no metaverso um espaço onde as pessoas do mundo todo podem se reunir para compartilhar conhecimentos e experiências em tempo real, sem fronteiras quanto à distância. Dentro desse espaço é possível se reproduzir a realidade usando tecnologias da realidade virtual, realidade aumentada e a internet. É possível, por exemplo, reproduzir uma sala de aula como essa, ou criar atividades gamificadas que possibilitam que o processo de aprendizado ou a troca de experiências seja feita de forma lúdica, dinâmica e, sempre que possível, divertida e entusiasmante. Eu estou muito animada com o futuro da educação e eu acredito que o metaverso tem potencial para revolucionar a forma como nós aprendemos. Eu estou ansiosa para ver o que o futuro nos reserva. E aí, a gente escutou, né, e Janine falando muito desse uso da tecnologia, do uso do próprio metaverso também, e eu queria trazer uma questão aqui para a gente conversar. A gente falou, sobretudo na nossa abertura, sobre os impactos, em sua grande maioria, impactos considerados
positivos, digamos assim, né? Essa possibilidade de ter uma outra realidade, de conseguir ter essa interação. E eu queria fazer uma pergunta específica sobre os impactos ditos negativos. Assim, a gente pontuou um pouco no começo essa questão, até o próprio uso contínuo do óculos de realidade, né? Tsang trouxe isso, inclusive a questões relacionadas à saúde, etc. Mas eu queria trazer como é que vocês visualizam, como é que vocês percebem possíveis impactos negativos nesse processo desse desenvolvimento cada vez maior, né, digamos assim, do metaverso. Como é que você enxerga isso, Tsang? Bom, eu acho que eu não sou a pessoa mais apropriada a discutir os impactos negativos, né? Porque eu sou da computação, né? Mas, obviamente, eu sou uma pessoa, tenho minhas opiniões, então eu não vou me colocar como especialista. Eu acho que isso vai ser um problema mais das pessoas, da sociedade, da área médica, de humanas. Aí você vê o quanto as pessoas hoje em dia muito ficam na tecnologia, solução tal. Não, eu acho que a gente tem um grande problema, que é um problema que a gente precisa muito das humanas. E muito, a gente agora, até com inteligência artificial, precisa muito de definições. E tem muitos problemas que são levantados, que os filósofos já levantaram isso, já tem resposta para isso, mas ninguém conhece filosofia ou ética, aí não sabe, ficam perdidos. Mas eu acho que os filósofos, os grandes pensadores, já pensaram em vários problemas que a gente está discutindo e a sociedade leva, mas já tem respostas, já tem filósofos da ciência, muitos filósofos desses já responderam muitas das nossas questões. O problema é que isso não é passado para a sociedade, porque se fala que aquilo ali é algo teórico complicado, não, é algo aplicável, é uma questão ética aplicável. E a gente vai ver isso surgir cada vez mais. Eu vejo, obviamente, a gente já tem esse problema de nossas interações. Nossas interações, obviamente, isso é uma transformação. A gente está vivendo um mundo muito mais virtual da internet e a gente também se comporta de uma forma diferente, né? Quanto a nosso comportamento é real, que está ali com outra pessoa, a gente às vezes tem mais restrições, a gente é mais comedido. Na internet, às vezes, o cara vira uma peça mais maligna, porque aperta um botão, é uma facilidade de fazer algumas coisas malignas que você não percebe isso. Então, eu acho que eu vim de uma geração na qual eu não tinha computador, né? Não existia computador, não existia internet. Agora, as pessoas que vêm dessa nova geração, eu acho que já pensam de uma forma diferente. Obviamente que é uma adaptação, isso acontece com toda a tecnologia, em todo momento, há uma aceleração muito maior, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, e aí eu acho que os estudos, os impactos, na realidade, só vêm depois, né? Porque a gente não sabe qual é o impacto atualmente, o que vai acontecer isso. E a gente vai ter que estudar isso. Agora, tem que ser feito com cuidado. Existem vários... eu acho que até o nível de percepção ético, né, muita coisa que vai ser falsa, a facilidade de você cometer algo não ético, não correto ou ilegal muito facilmente, só apertar um botão e aí a pessoa nem percebe, não tem nenhuma ligação. Eu acho que é uma desconexão com o que a gente pode chamar de realidade, mas é o que é realidade. E a gente está discutindo isso, né? O que é a realidade? Então, eu acho que tem impactos aí que precisa de muita avaliação da parte humana mesmo, juntamente com o pessoal de tecnologia. Mas, quanto eu falo sobre inteligência artificial, é uma área que eu estudo, né? E tem um impacto sério do ChatGPT, o que é que vai ser. Tem impactos positivos, mas tem impactos negativos, como toda tecnologia. Mas eu acho que a gente tem que tomar responsabilidade, é o ser humano que tem que resolver esses impactos, né? E não culpar a tecnologia, como a gente faz uso dela, como nós, eu e você, vamos fazer uso dela, e o que a gente vai definir como aceitável ou não. Aí tem legislação, né, existe já um caminho para isso, mas muitas vezes é muito mais lenta do que deveria ser. Aí, nesse sentido, Sheila, que Tsang falou agora, dessa questão de existir crimes nesse universo, nesse metaverso, ultimamente a gente lê que tem diversas denúncias de problemáticas que estão sendo praticadas no metaverso, como discriminação contra as mulheres, crimes sexuais, entre outras questões. Então, nesse sentido, Sheila, como é que esse metaverso ele pode acabar reproduzindo esses problemas que já existem na sociedade do mundo real, digamos assim, e quais são os caminhos para evitar que isso aconteça? Olha, Marília, eu refletindo nessa pergunta que vocês colocaram, eu vejo assim, qual é o
pior, né, o aspecto mais negativo que eu vejo do metaverso é justamente a sociedade não discutir o metaverso, não tomar frente nessa questão ética e deixar isso para uma autorregulamentação que a gente sabe que pode acabar virando ou setorial, ou de quem já tem interesse na ferramenta, ou do mercado. Eu acho que tem que ser uma discussão multiversa até, no sentido de ser uma discussão de diversos interessados. E eu acho que a sociedade, de uma maneira geral, precisa, né, e eu acho que nós, comunicólogos, temos um papel fundamental nisso, nós todos da área da comunicação, não que tecnologia não tenha, mas acho que o professor já expôs qual é o papel dos profissionais da área de tecnologia, mas a gente é que vai ser responsável pelo segundo ponto, Marília, que eu acho que, a partir de existir uma conscientização de que a gente tem que olhar para as questões éticas no metaverso, qual é a literacia disso? Como a gente vai ajudar a educar o olhar das pessoas para essas ferramentas e essas novas oportunidades que vem no metaverso e vem com a inteligência artificial também? Fora isso, você vê assim, a gente está entrando num território muito novo, né? Onde, que nem eu falei, defina mundo. Se você replica a realidade do mundo real para um mundo virtual, valem as leis do mundo real, teoricamente, porque por enquanto está um campo, né, completamente desbravado, mas teoricamente valeriam as leis. E aí é que eu vejo o grande risco. O grande risco é a gente só ficar querendo aplicar as leis do passado a um ambiente novo, quando o maior risco pode ser o que esse ambiente novo, essa realidade nova, vai causar para nós, como seres humanos, como vida no planeta, né? Então, a gente tem que colocar aí uma discussão não moral, mas uma discussão ética, que a distinção é justamente essa, olhar um pouco para frente também. Então, não se trata de dizer assim, no metaverso, o seu avatar tem que corresponder a você. Tipo, você não pode, eu, Sheila, não posso entrar no metaverso como um homem negro e sofrer lá uma discriminação racial. Você pode regulamentar, você pode colocar essa exigência, eu tenho que entrar como eu mesma. Portanto, se eu sofro algum tipo de agressão, eu vou sofrer por aquilo que é a minha identidade no mundo real, e não uma agressão que corresponde a um avatar. Porque o que um avatar sofre, o que a assistente virtual do Magazine Luiza sofre é assédio? Né? Então, assim, a gente começa a entrar em questões, né? Tá bom, então eu vou olhar só para o passado, ou eu vou olhar assim, no que isso pode... Então, a minha regulamentação ela vai ser no que isso pode causar no futuro para a humanidade, para os seres humanos, e não só restringir uma ou outra funcionalidade da ferramenta. Não que não tenha, mas por que eu falo isso? Porque é uma lógica diferente que tem no metaverso. Enquanto no digital, né, no ambiente digital, a gente está discutindo a questão dos dados, né, privacidade de dados, a gente discute mineração de dados, os nossos dados colocados lá, o que fazem com os nossos dados. Quer dizer, a discussão ética está por aí, ou seja, é como se tivesse um olho nos observando e capturando essas informações sobre nós. No metaverso, é outra lógica, é o nosso olhar que vai estar lá, entende? Não é o olho que nos olha que domina, é o nosso olhar, é quem olha. Então, é uma outra perspectiva, né? E aqui eu deixo, porque essa discussão é para todos nós pensarmos, né? É isso. E a partir dessa tua fala, eu já tinha uma coisa que a gente já ia perguntar, já vou trazer para agora, Sheila, e para Tsang também, é essa questão. Você falou 2 pontos interessantes que eu queria trazer para essa nossa discussão. Primeiro é uso dos dados, como é que se já tem mais ou menos uma ideia de como é que é feita o uso dos dados de quem está no metaverso, né? E se já existe algum tipo de regulamentação do metaverso, de como deve funcionar ou não. E aí, já puxando o gancho, é uma pergunta de uma ouvinte nossa, que deixou também no Instagram para a gente fazer, é de Ana Maria Nascimento, e aí ela pergunta: as leis do mundo real se aplicam ao metaverso? Se sim,
a legislação de qual país, ou dependendo, por exemplo, se eu, Laís, entrei no metaverso e então eu sou brasileira e ela a legislação do meu país, não. Se já tem algum caminho, se não tem isso decidido, mas quais são os caminhos que estão sendo discutidos nesse processo? Queria começar com você, Tsang. Veja, o que eu conheça, a legislação ainda precisa ser construída. O que eu acho que já tem é o GDPR, né, que é europeu, né? Mas nem todo mundo segue aquela legislação, né? Que eu acho que é o que tem mais moderno em termos de dados. Mas de metaverso, especificamente, eu acho que não. Eu sei que está tendo, hoje em dia, várias discussões no Senado, no Congresso, sobre a legislação de IA, certo? Que eu acho que no digital tem que estar tudo acoplado, mas de metaverso especificamente, que eu conheço não, como algo que Sheila levantou, eu sou asiático, eu posso entrar como uma mulher negra, e aí talvez assim, talvez isso nos sirva também de aprendizagem, porque uma pessoa que é uma pessoa, vamos dizer, que nunca sofreu bullying e tal, possa entrar no metaverso como essa outra e sentir na pele, opa, isso aqui não é legal, então, porque eu entrei com outro avatar, então, assim, é proibido ou não é, mas em certos casos pode ser. Então, é muito maleável essas ideias. Mas a gente precisa de regulamentação, com certeza a gente precisa. E a gente sabe que é bastante devagar isso acontecer. A gente pode dizer que está naquela época do faroeste ainda, né? Algo novo construiu, tem novas fronteiras ali, e a gente não sabe muito bem como até colocar-se uma legislação em cima disso. Porque tem forma de usar que é positivo, tem forma de usar que é negativo. Então, a sociedade tem que responder a isso e, obviamente, quem faz as leis, né? E aí a gente... Eu não tenho também toda a informação do regulatório disso, né? O que eu sei é que realmente a Europa está mais avançada, né, em toda essa discussão ligada à tecnologia e mesmo uma posição de mais regulatória, né, em função de outros continentes estarem preocupados com o consumo, com o desenvolvimento, então eles estão querendo também se apoderar dessa, vamos dizer assim, dessa bandeira. Mas eu sei também que o mercado está se organizando e o World Economic Forum, até pela Century, que é uma empresa que defendeu e continua defendendo o metaverso, né, na sua comunicação, criou junto com o World Economic Forum um tal Global Village, que é um metaverso para discutir essas questões do metaverso. Então tem isso, mas assim, uma regulamentação mesmo, assim, específica que eu conheça, ainda não tem. Até porque, assim, você vê, né, no digital você trabalha ainda com a palavra, né? Então ela está escrita, o dado está lá, você, né, com o toque que você fez, você colocou lá um like, um não like, né? Você foi atraído de alguma maneira pela palavra, pela fala, tal. Aqui nós estamos indo pelo universo das imagens, né? Então, assim, é que nem o professor Tsang falou, quer dizer, também é bom eu sentir na pele aquilo que eu não sentiria. Eu acho que alguns desses eventos, não sei se foi o Web Summit, ou se foi aquele Southwest Southeast também, um evento que teve nos Estados Unidos, eles fizeram uma experiência muito interessante, imersiva, em que você entrava no metaverso como uma pessoa com síndrome de Down ver o mundo, ou com autismo ver o mundo, né? E você poder perceber isso, você nessa realidade, como isso não pode mudar e alterar comportamentos de uma maneira mais inclusiva, né? Então, eu acho que... por que eu quero colocar esse ponto, né? Que essa tecnologia, ela permite não só a gente navegar em realidades construídas para nós, por alguém, como nos permite entrar num corpo, né? E esse não necessariamente foi você que construiu, né? Essa realidade que esse corpo vai ver dentro desse espaço, né? Então, isso são questões que não foram ainda, não foram ainda. Há uma preocupação, Laís e Marília, eu sei que há uma preocupação. Eu não sei, eu não consegui ver isso em lugar nenhum, mas eu acho que até o freio um pouco do metaverso está um pouco nisso também, até se decidir, se discutir essas questões, né? Mas eu sinto que
como o professor falou, a gente vai entrar num campo muito sensorial e muito afetivo, né? E se hoje a gente consegue, por exemplo, impulsionar, ou você vê um post, ou mesmo discussões, né, que são assim, que exacerbam no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, elas, como a tecnologia, ela tem essa possibilidade de fazer com que as pessoas realmente se afetem e se emocionem. Você fala, não, mas o que importa é o dado quantificativo, mas você vê lá a pessoa se pegando, né? Assim, então, imagina isso com os seus sentidos colocados lá, né? Então, como você vai monitorar, como você vai rastrear esse tipo de coisa, né? Eu fiquei aqui pensando, a gente falou um pouco mais dos usos pelo mercado, Sheila citou no começo da nossa conversa empresas fazendo propagandas no metaverso, etc. E aí eu fiquei aqui pensando no metaverso como a gente entende ele hoje, como ele está estruturado hoje. Como é que você diria que a gente poderia usar o metaverso para o bem, digamos assim, né? Para um desenvolvimento social sustentável, para fazer o bem para as pessoas? Como é que você enxerga o uso do metaverso nessa perspectiva? Como é que a gente pode fazer isso? Veja, eu acho que tem várias áreas, né, que a gente pode fazer uso disso, né? Se você pegar, por exemplo, a educação, acessibilidade, eu acho uma das palavras, uma das melhores, eu acho, forma de a gente, vamos dizer, contribuir para o bem, de certa forma, essa acessibilidade. Quantas pessoas no interior aqui do país não têm acessibilidade ao médico? Aí, só essa plataforma virtual, hoje já você faz consultação e tem muitas consultas que eu não preciso de um... Aí a gente sabe que tem falta, vamos dizer, profissionais naquela região. Você pode fazer de uma forma virtual isso. Tanto aqui, eu já estou definindo isso que a gente está fazendo um metaverso, tá certo? Assim, o metaverso é muito mais do que uma realidade virtual, que a gente é uma realidade, uma forma de a gente comunicar, que a gente já está imergindo, vai se sofisticar cada vez mais. Então, a área da educação, vamos dar muito mais acesso, de uma forma muito mais, assim, de uma forma mais equalitária, né? Com nível. Saúde é outra área, que a gente vai também conseguir fazer isso, né? Então, tem várias áreas diferentes que a pessoa não vai precisar, porque as cidades estão um chão amontoado de gente, tudo num local só, o país é enorme, porque essa distribuição, porque a gente não espalha mais, a pessoa tem um espaço físico maior até, então vai ter esse impacto, certo? Eu acho que, obviamente, para a gente fazer o bem, a gente tem que fazer, assim, toda ferramenta pode ser usada, eu acho, né? Por bem ou por mal. Uhum. Mas a intenção que é mais importante. Né? Perfeito. Sheila. Eu acho que o metaverso ele traz 4 elementos que fazem uma convergência muito interessante e eu enxergo como um grande potencial para os profissionais de comunicação, que é a convergência entre comunicação, tecnologia, artes e ética. Então, assim, abre uma possibilidade para os profissionais do audiovisual incrível, abre possibilidades para profissionais de jornalismo, pegando todo esse potencial pedagógico que tem o metaverso também, de você trazer lugares, você trazer objetos, você trazer testemunhas, inclusive de diferentes tempos, né? Porque você pode recriar o passado no metaverso. Claro que não é o passado, mas dá para discutir o passado, né? Então eu vejo que esse potencial era algo que eu não gostaria que fosse solapado por todas as outras, vamos dizer assim, problemáticas que envolvem o metaverso, porque criar realidades, comunicá-las, né? Fazer uma aproximação entre veículos e técnicas, né? É o que os comunicadores na história de toda a humanidade sempre desejaram, né? Então, eu espero que a gente possa criar um metaverso no futuro que seja um possível interessante, um possível que seja responsável, um possível que seja ético e que a gente possa trabalhar a nossa criatividade para o desenvolvimento nosso, enquanto seres humanos, né? E para o desenvolvimento do planeta. Então, assim,
é nossa responsabilidade, como disse o professor, e é um possível. Eu vejo como um possível, até porque o que nós temos no real hoje, o metaverso já está funcionando. E hoje, aqui no Desteoriza, nós temos o nosso quadro Pegando o Bigu, em que a gente conhece o que está rolando tanto de pesquisa como de atividades na UFPE relacionadas ao tema. No caso, hoje, o tema do metaverso. Então, agora nós vamos conhecer a dissertação de Charles Martins, que tem a temática Museologia no Metaverso. Vamos escutar. Pegando o Bigu, meu irmão. Saudações, eu sou Charles Martins, pesquisador e servidor da Universidade Federal de Pernambuco. Durante o mestrado, eu realizei a pesquisa Museologia no Metaverso, museus muito além de uma metáfora digital. Na pesquisa, eu investigo, através das exposições nestes museus virtuais e também no seu entorno, o funcionamento de como objetos digitais são valorados para categorias de objeto de memória. A minha pesquisa foi a fundo nos museus virtuais, procurando traçar elementos que vão desde o processo de documentação aos processos de musealização desses acervos. A dissertação analisa o metaverso como campo de atuação de museus virtuais, apresentando a sua estrutura e trazendo um breve panorama histórico do seu surgimento enquanto espaço museal. É a partir de relatos e entrevistas realizadas em experimento prático da pesquisa em metaversos que podemos refletir sobre os atores que se relacionam nos museus virtuais, os avatares. É uma pesquisa exploratória, onde vou descrevendo recursos expográficos para exibir coleções digitais. Enfim, através dos museus como campo a ser investigado, busca-se reconhecer como os avatares destes mundos produzem suas exposições e como atuam as dinâmicas do patrimônio no metaverso. Nosso episódio está quase terminando, mas não sem antes a gente pedir as nossas já famosas indicações. Se você está ouvindo o Desteoriza pela primeira vez, todo episódio a gente pede para quem participa aqui do Desteoriza trazer indicações de conteúdo sobre o tema que a gente está conversando, e a gente vai pedir isso agora sobre metaverso. Vamos começar com você, Tsang. Quais as indicações você trouxe para a gente hoje? Veja, eu venho de uma área muito mais técnica, né? Então, minha indicação para o estudo do metaverso talvez estaria mais ligado a essa área mais técnica, que quem tiver interesse, né? Então, existem vários artigos científicos, né, na área de computação, visão computacional, de realidade virtual, né, que é de interesse, né? Existe, vamos dizer, periódicos específicos nas áreas, certo? De certa forma, na literatura, de forma geral, certo? Eu acho que eles não vão a um nível tão tecnológico, né? Então, você não tem um livro que você vá aprender sobre metaverso de uma forma, vamos dizer, acadêmica. Não existe uma literatura dessa. A literatura, vamos dizer, acadêmica, mais da pessoa que quer desenvolver essa parte, está muito mais em artigos científicos. Então, eu posso depois mandar para a Laís alguns links de periódicos científicos bem específicos, certo? Então, a pessoa tem que ir para a computação gráfica, certo? Ir para a parte de inteligência artificial, que essa é uma parte muito importante, visão computacional e processamento gráfico, processamento de imagem. Então, essas são as áreas que a pessoa vai compor para poder entrar no metaverso. E para, vamos dizer, possibilitar a estrutura disso, a pessoa vai ter que estudar a parte, vamos dizer, do hardware, né? Computação científica, né? Como você conseguir fazer esses equipamentos, rodar esses algoritmos que são tão computacionalmente custosos, né? Então vai ter que ir para a parte de hardware. Mas não existe, por exemplo, um livro acadêmico de metaverso, tanto é que não é ainda uma disciplina na academia, né? Você não tem uma disciplina metaverso, né? Aí eu acho que está muito mais na área de comunicação, porque aí a gente vai falar de um outro viés do metaverso que eu acho que é extremamente importante, né? Porque você tem um viés da tecnologia, como possibilitar ela, como construir, como seria a construção de um óculos desse, certo? Então, essa é a parte técnica, mas a parte, vamos dizer, de usabilidade, de comunicação, de como ferramenta, aí eu acho que existe já literaturas, livros na área e tal. Mas não existe uma literatura específica, né? Tanto é que não é até uma matéria acadêmica, né? Nesse sentido, certo?
Então, eu vou dar os ponteiros, mas em termos de áreas afins que a pessoa tem que estudar para poder entrar na parte computacional nisso. E a gente pode pegar com você depois essas indicações de possíveis eu artigos? vou indicar, vou passar para vocês os links direitinho para isso. Perfeito. E aí, quando a gente pegar isso com sangue, a gente vai publicar nas nossas redes sociais, sobretudo no Instagram. A gente publica lá bem direitinho o nome, link para você acessar o artigo e conseguir ter acesso, né, a esse conteúdo que o sangue vai sugerir para a gente. Perfeito. E você, Sheila, quais são os conteúdos que tem para nos indicar aqui hoje? Eu tenho 5 tipos de curiosos aí. Eu acho que o primeiro é o próprio livro Snow Crash, do Neil Stephenson, que é o livro que todo mundo, quando você vai falar do metaverso, todo mundo tem que dizer, o termo metaverso veio dele. E é interessante ler esse livro, essa obra de ficção, que é de 92, e o Snow Crash é um vírus. Então, assim, é interessante como viralizar um termo metaverso como hype a partir de um livro, né, que falava sobre viralização, só que em outro contexto. Então, eu acho interessante ler para quem gosta de ficção. Outra dica que eu daria é o livro do Oliver Grau, que é dos anos 2000. Ele é um professor de arte digital, né? E ele fez um livro que chama Arte Virtual, da Ilusão até a Imersão. Esse livro é referência para todo mundo que fala sobre imersão. Todo mundo. Ele faz uma retomada histórica de todas as situações, desde a pré-história até as caves, né, nas obras de arte e tal, que se você tem interesse no imersivo, esse livro é muito legal. E ele é fácil, ele é gostoso de ler, então também não é um livro assim acadêmico mesmo, né? Embora seja. Uma outra indicação seria entrar no próprio World Economic Forum, tem acho que lá 100 artigos sobre metaverso atuais. Então tem desde metaverso flopou, não flopou, o hype do metaverso, etc., até o que está sendo feito hoje, né? Então, o que eu vejo? Isso é interessante porque mostra, não, nós não estamos viajando aqui numa discussão, né? É só uma questão de você dar ou não dar ênfase, mas o mercado continua muito bem, obrigada, com as questões econômicas e financeiras. Inclusive, no site do World Economic Forum, você pode entrar numa área muito interessante em que eles mostram todas as ramificações do metaverso, sabe? Então, eu acho que é interessante observar, porque ali dá um panorama geral do que nós estamos falando quando dizemos metaverso, né? E, por último, né, eu queria indicar uma série do Netflix que eu vi recentemente, que chama Vortex. Achei muito interessante, porque eu não vou dar um spoiler, mas é um filme policial, né? Que o policial entra no metaverso e foi mapeado o passado. E ele consegue conversar com a esposa dele na época, no passado, né? Então, vai mudando o futuro. Então, eu achei interessante porque, além de ter o metaverso, a realidade virtual, trabalha essa questão de passado, presente, como o passado altera o futuro. E eu acho que é isso que a gente está falando, né? Como hoje, que é o presente, que vai ser o passado de amanhã, a gente pode construir um metaverso no futuro, né? Então, eu acho que seriam essas minhas recomendações, Laís e Marília. Que a gente também trouxe aqui algumas dicas de conteúdo aqui do Desiteoriza para você que está nos ouvindo saber um pouco mais sobre o metaverso. A primeira delas é um filme chamado Na Pele, na verdade é um documentário que traz uma realidade imersiva no Complexo do Alemão, na cidade do Rio de Janeiro, para sentir na pele, para fazer um trocadilho com o nome, né, o que as operações policiais fazem nas favelas cariocas, né? Ele retrata o refúgio das vendas, o comércio local e histórias de 3 pessoas que moram no Complexo do Alemão. Então, você pode procurar no Instagram o @napelevr. Então, fala mais sobre esse documentário e aí você consegue saber como você consegue assistir, né? Como é que você consegue ter acesso ao documentário. A outra indicação é um videoclipe chamado Luz mesmo, L-U-S, de Luísa Posse e Ricom Sapiência, que é uma parceria entre a cantora pop
e o rapper, né? Utiliza recursos de realidade virtual, as ideias artísticas presentes na produção, elas se misturam com os recursos tecnológicos. A Luísa Posse tem um avatar, então você consegue assistir esse clipe no YouTube. Uma outra indicação é um documentário chamado Fazedores de Floresta, que é um mergulho na realidade virtual para mostrar o Brasil real, entre aspas, né? Isso é porque é uma produção audiovisual que busca trazer o metaverso, né? E mostrar o cuidado com as pessoas e as florestas, o fortalecimento da cultura. Então, você pode entrar no site fazedoresdefloresta.org e conseguir ter acesso a esse conteúdo. A série que a gente já falou em alguns outros episódios sobre inteligência artificial, etc. Também a Black Mirror, então já é conhecida, mas a gente volta a sugerir também na Netflix. E tem um debate audiovisual que é Preta Talks, né? Pretos na Web 3, que é um episódio sobre metaverso. Então, é Preta Talks, Pretos na Web 3, desmistificando o metaverso, né? Um debate de produção audiovisual sobre diversas perspectivas de racismo que as tecnologias virtuais e o metaverso podem proporcionar e continuar reverberando. Está disponível no YouTube. E, por último, um livro chamado O Privilégio da Servidão, o novo proletariado de serviços na era digital, que é do sociólogo Ricardo Antunes, que retrata a classe trabalhadora atual, fortemente impactada pelas mudanças trabalhistas e pelos serviços digitais, também está disponível na internet. E todas essas indicações, tanto as nossas, quanto a de Sheila, quanto as aqui a gente vai pegar com sangue, vão estar disponíveis nas nossas redes sociais, em especial no Instagram. A gente faz um post tanto no feed, com essas indicações, também tem os destaques lá de indicações. Você pode conferir tanto essas quanto as indicações de todos os outros episódios aqui do Desteoriza, tá? A gente está chegando ao fim do nosso papo. Queria muito agradecer a presença de Sangue e de Sheila. Foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. E aí deixar espaço também para vocês se despedirem. Sangue. Muito obrigado pelo convite, Lais, Marília, e foi ótimo conversar com você também, Sheila. Foi uma oportunidade muito grande de falar do metaverso. Eu ainda vou meio que finalizar com uma provocação. Acho que Sheila levantou essa provocação já, né? Se o metaverso não vai ser um flop, né? Porque a palavra metaverso, a gente está discutindo aqui, mas daqui a 2, 3 anos pode ser que não seja essa palavra que está sendo utilizada. Mas o conceito que eu acho importante a gente ter em mente. Mas a palavra metaverso, eu ainda acho que pode ser um flop. Eu tenho uma tendência até a pensar mais que vai ser um flop. A gente, talvez, daqui a 5 anos, não esteja mais falando dessa palavra como metaverso. Okay? Então, preste atenção no sentido que isso está em construção atualmente. Certo? Então, não é uma coisa, vamos dizer, não é uma tecnologia, ou a palavra em si, metaverso, é uma coisa já definida, que vai estar lá. Pode ser algo que daqui a 2, 3 anos vai desaparecendo. Então, vamos ficar de olho. Muito obrigado pelo convite. Foi excelente a participação. Agradeço muito. A gente que agradece. Sangue. Sheila. Eu também queria agradecer a você, Laís, a Marília, ao professor de Sangue por esse bate-papo muito, eu acho, relevante, né? A gente falar da confluência aí de tecnologia com comunicação, né? Com artes. É sempre um prazer para mim participar e contem comigo, né? Eu estou à disposição, professor, e vamos que vamos. Também os ouvintes, né, do podcast, que precisarem, podem contar comigo também. Eu quero agradecer também muito a presença tanto de Sheila como de Sandy aqui nesse papo. Foi ótimo conhecer mais sobre esse metaverso, que é um tema tão desconhecido para a gente, né? E que a gente possa também manter o contato para novos papos. É isso mesmo. Obrigada a vocês, né, que participaram aqui do nosso episódio, e também o nosso agradecimento a você que chegou aqui, né, que você que está aqui nos ouvindo, que chegou aqui até o final. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @Desteoriza, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Se tiver no Spotify, deixa aí o seu comentário, o que é que você achou desse episódio. Pode, inclusive, usar esse espaço para sugerir outros temas que você queira que a gente desteorize aqui para você, tá bom? O Desteoriza é produzido por servidores e estudantes da Diretoria de Comunicação da UFPE e é também um projeto de extensão da mesma universidade.
Esse episódio foi apresentado por mim, Laís Ferreira, e por Marília Félix. Teve produção de Jonas Lucas Vieira, Felipe Silva e Marília Félix. Edição de Ícaro Souza e design de Sandra Chacon, Ludovico Soares, André Cavalcante e Ana Letícia Almeida. A gente te espera no próximo episódio. Até lá! Desteoriza, um podcast sobre ciência em um monte de assunto que quase ninguém entende direito.